último dia. Não é uma igreja convencida que está salva, mas é uma igreja convertida que vai dizer não à ideologia de gênero, não ao pecado, não. Eu quero pregar acerca sobre a igreja dos últimos dias. Já está se findando, meus irmãos. A qualquer momento a trombeta de Jesus irá tocar. Quando Paulo diz assim: porque eu tenho que apresentar a vocês como uma igreja sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa, porque Jesus sendo noivo e nós somos a igreja, e a noiva do Cordeiro não pode ser de qualquer maneira. Tem muita gente que está dizendo: eu vou subir no arrebatamento. Mas será que realmente você faz parte da noiva do Senhor? A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observa que Jesus está falando sobre o sermão profético, os princípios da dores. Jesus vem falando acerca das guerras que haveria de vir. Jesus vem falando acerca também do templo. Jesus vem falando acerca dos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos Cristo. Jesus também vem falando de fome, de guerra, de peste. Jesus também vem falando sobre a frieza espiritual, porque o primeiro pecado que eu vejo aqui nesse texto é a frieza espiritual que tem alojado em muitos dos cristãos, meu irmão. Crentes que estão dentro da igreja já não sente mais a presença do Espírito Santo. Crentes que estão dentro da igreja que não consegue mais ter contato com o noivo. E a igreja que Jesus vem buscar é uma noiva que tem relacionamento com Ele, que eu chamo sobre a igreja dos últimos dias. Enquanto o mundo está na perseguição, na avareza, na mentira, na fofoca, na depravação, a igreja do Senhor também será levantada. Quem crê que a noiva do Senhor vai ser levantada, os remanescentes que vão fazer a diferença, vão ser levantados nesses últimos dias. A igreja dos últimos dias, primeiro, é a igreja que carrega a palavra de Deus. Diga-se comigo: a palavra de Deus é necessário. Em Atos capítulo 5, versículo 42 diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Em Atos capítulo 12, versículo 24, diz assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A primeira marca da igreja do último dia é aquela igreja que carrega a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta o homem do pecado, quem liberta o homem do mundo, não é jogo de luz, não é coisas criativas dentro da igreja para atrair pessoas. Nós podemos sim usar método, mas o método que mais vai trazer crescimento no tempo de crise é a palavra de Deus. Tem muita crente que está querendo se desviar. Por quê, irmão? Porque não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estudar a palavra. Como purificará o jovem segundo o seu coração? É observando conforme a palavra do Senhor. Tem muita gente que está caindo aí em balela de revelação. É porque eu vou lá para ver que se revela alguma coisa na minha vida. Hoje o Senhor está dizendo: usa a minha palavra nesses últimos dias, e ela vai ser suficiente para te dar combustível para você continuar. Irmãos, Jesus está voltando.
Será que você tem tempo para a palavra do Senhor? Ou você tem sido dominado pelas redes sociais? Você passa o dia todo dia nas redes sociais. Você passa o dia todo na internet falando o que não presta, vendo o que não presta, e não tem tempo para meditar na palavra do Senhor, no livro do Senhor, a boca do Senhor. Hoje o Senhor está dizendo: volta para a minha palavra. Toda a reforma que foi construída, irmão, na história e na igreja, foi através da palavra do Senhor. O Senhor está usando, não tire a palavra da tua igreja, não queira ir atrás de outros métodos milagrosos. A palavra do Senhor levanta o homem. A palavra é martelo para quebrar o coração perverso de um homem. A palavra salva casamento. A palavra tem ensinamento para os filhos. A palavra, ela é suficiente. Primeira marca, palavra. Eu quero que você tenha um compromisso a partir de hoje. Nunca inicie o seu dia sem ler a palavra, e nunca termine sem antes lê-la. E viva ela durante o seu dia, e você vai ter o crescimento extraordinário. Segunda marca da igreja dos últimos dias, diga-se comigo: conversão. Conversão significa ter mudança de vida, meu irmão. A igreja do último dia é aquela que tem conversão na igreja. Hoje tem muito crente que são convencidos que são salvos, mas nunca nasceu de novo. Olha Nicodemos, mestre da lei, doutor da lei, entendia tudo da lei, mas ele nunca tinha nascido de novo. Ele vai chegar até Jesus dizendo: mestre, sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver no negócio. Aí Jesus não fica nem um pouco impressionado com aquele discurso, com aquela bajulação toda. Jesus só vai dizer: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. O evangelho genuíno é aquele que tem conversão. A Bíblia diz que depois que o povo recebe revestimento de poder, no capítulo 2, versículo 37, ouvindo eles isto, disseram: que faremos, varão? Aí Pedro vai estar dizendo: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um seja-vos batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão. E naquele dia, meu irmão, quase 3.000 almas receberam a Jesus Cristo sobre a sua vida. Evangelho que não tem conversão não é evangelho. Tem que ter mudança de vida. Você pode vir de qualquer forma para o evangelho. Eu costumo sempre falar isso. Jesus, ele te aceita do mesmo jeito que você é, mas quando você chega no evangelho, tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício. Você não pode usar a mesma roupa que você usava no mundo. Porque a igreja do último dia não é uma igreja convencida que está salva, mas é uma igreja convertida, que vai dizer não à ideologia de gênero, não ao pecado, não. Nós somos a igreja convertida, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Se você está na igreja onde o teu pastor não é convertido, prega, mas ainda continua com as práticas carnal, bebe, fuma, sei lá, sai dela, porque você não está numa igreja que é convertida. Você está numa igreja que é convencida, onde o liberalismo tem entrado, aonde modas ilícitas tem entrado dentro da igreja. Não tem nada a ver isso, não. Não tem nada a beber um vinho com a esposa. Não tem nada a ver fazer isso, não. E esse não tem nada a ver. Não tem nada mesmo a ver com o evangelho do Senhor. Primeira marca, palavra. Segunda, conversão. Aí tem gente que diz: pastora, mas se eu viver a conversão na minha vida, eu vou sofrer perseguição. Mas esse é
a marca também da igreja dos últimos dias. É uma igreja perseguida. É uma igreja perseguida, sofrida. Mas é o tempo que mais a igreja cresce. Quanto mais prendia o cristão, mais eles cresciam. Quanto mais matava cristão, mais se multiplicava. Alguns reis no passado tentaram queimar a Bíblia Sagrada, e mesmo assim esse livro ainda continua. Arabacalabrachúria real. Porque nós servimos a um Deus eterno. Terceira marca da igreja dos últimos dias é uma igreja que ora. Repita comigo: eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Em Atos, eu não quero sair do livro de Atos, mas em Atos capítulo 3 vai estar dizendo que Pedro e João subiam junto ao templo a hora nona. E era trazido um varão, irmão, desde o ventre, que ficava em frente da porta formosa. Passava sacerdote, passava levita, passava todo mundo, mas ninguém fazia nada pelo aquele paralítico. Até eles conhecer um crente que ora. Paulo e Silas estavam na prisão no capítulo 16 do livro de Atos. E aconteceu que, indo nós à oração, oh meu irmão, era um povo que orava, era um povo que buscava. O povo nos dias atuais estão querendo sair da igreja por causa de bobagem. É porque são fracos em oração, são fracos em chorar, são fracos em buscar. Olha Paulo e Silas na prisão, irmão, açoitado, humilhado, sofrendo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam, não. Paulo e Silas orava e cantavam o hino a Deus, e os outros presos escutavam. A oração, meu irmão, é a respiração do crente. Onde calabaia suribe. Há quanto tempo você não ora mais? Há quanto tempo você não fecha a porta do teu quarto e diz: eu vou falar com Deus agora? Há quanto tempo você não sobe em cima do monte? Há quanto tempo você não vai para a consagração? Você tem se preocupado com disputa, querendo ser a melhor, querendo ser o melhor. E a intimidade, a oração, o combustível vai acabando. A igreja do último dia é a igreja que ora. Enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro, dizendo: solta Pedro, solta Pedro. Enquanto a igreja estava orando, cadeias estavam sendo quebradas, corrente estava sendo quebrado. Hoje a revelação para a minha vida e para a tua vida é essa: enquanto a igreja dos últimos dias ora, eu vou quebrando a maldição do mundo lá fora. Os teus filhos não servirão ao diabo, os seus filhos não irão sendo guiados pelo mundanismo, porque você é uma igreja que ora. A quarta marca é uma igreja unida. Eita, irmão, é uma igreja unida. Será que tem crente igual quando Paulo diz para a igreja de Coríntios: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo? Porque tem crente que é assim: só vou para a igreja se for fulano de tal que for pregar, só vou para a igreja se fulano que for dirigir, se for ciclano eu não quero. Em Salmo 133, versículo 1, é um versículo muito conhecido que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. Tem gente que só anda com óleo na cabeça, mas esquece de ter união. Ah, é porque eu não gosto da regente. Ah, é porque eu não gosto de ninguém. Então, meu irmão, você não vai viver a unção derramada sobre a tua cabeça. Olha em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos. Reunido significa no mesmo lugar, no mesmo propósito. Se prepara, Deus vai tirar pessoas de perto de você. Que isso? Deus vai tirar pessoas que não têm um propósito, o propósito de buscar a Deus. Deus vai afastar essas pessoas de perto de você, que é mais contra você do que a favor do seu ministério.
Uma igreja que é unida, o diabo não consegue destruturar. Você quer ver uma igreja ser destruída? É quando a fofoca reina e os líderes não fazem nada para comandar isso. É quando o falatório reina. Só que se você quer ver a tua igreja crescer e a igreja do Senhor crescer nesses últimos dias, eu preciso me unir ao corpo. E não existe disso, irmão. Ah, é por quê? Porque tem um monte de crente desigrejado por aí. Ah, é porque eu não preciso ir para a igreja, eu posso assistir online. Só que não existe membro fora do corpo. A cabeça é Cristo, o corpo, e tem os membros que somos nós. Você precisa ter uma cobertura espiritual. A última marca da igreja dos últimos dias é o melhor, irmão. É uma igreja que tem poder de Deus. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas sejais cheios. Mas sejais cheios do Espírito Santo. Hoje a palavra para a tua vida é essa, meu irmão. Desperta, ó tu que dorme, levanta, e Cristo te esclarecerá. E Cristo te esclarecerá. Mas enchei-vos do Espírito. Irmão, o que vai fazer a diferença na igreja dos últimos dias é uma igreja que tem o poder de Deus. Sinais. Ah, por que parece que Deus mudou? Porque não acontece mais milagre, o cego não vê, o paralítico não anda, não sei o que, não acontece. Não, é a igreja que parou de buscar por poder. A igreja nesses últimos dias, escuta, é um alerta de Deus para a sua vida e para a vida de toda a igreja. A igreja dos últimos dias é a igreja que vai se unir em jejum e oração, pedindo: Senhor, traga o derramamento do Espírito Santo. Senhor, traga o derramamento do Espírito Santo. Senhor, traga o derramamento do Espírito Santo. O diabo tem medo de uma igreja que tem poder de Deus. O diabo tem medo de uma igreja compromissada com o poder de Deus. Levanta a tua mão para o céu e receba agora o poder de Deus sobre a tua vida. O Senhor está dizendo: você não vai ser um crente morno, você não vai ser uma igreja morna, você não vai ser uma igreja fria, você vai ser uma igreja cheia do poder de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos nesse exato momento e comece a dizer: Senhor, eu quero ser cheio do teu poder. Poder para curar. Eu quero receber. Sinta o Espírito Santo de Deus. Você que está na sua casa assistindo essa pregação, essa ministração, receba o poder de Deus. O Senhor conta com você, igreja. O Senhor conta com você, mulher. Alamante e calabra, ajuda a tua igreja, interceda pela igreja. A tua igreja precisa da tua união. Não desista, não é tempo de se desviar, é tempo de receber poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós clamamos, Senhor, pelos seus remanescentes nesses últimos dias. Levanta uma igreja cheia do poder de Deus. Levanta uma igreja cheia do poder de Deus. Levanta uma igreja cheia do poder de Deus. Levanta uma noiva cheia do poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.